combate espiritual. Introdução. Amados no Senhor, eu dou graças àquele que me escolheu, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, daquilo que Ele me julgou fiel, estabelecendo-me apóstolo nestes fim dos tempos, confiando-me a tarefa de despertar o seu povo, e de trazer de volta o coração dos verdadeiros filhos de Deus dispersos ao Pai Celestial, antes do som da trombeta. Agradou a Deus Pai, através de seu Filho Jesus Cristo, revelar-me sua palavra, para que você e eu voltemos à verdade, ao Evangelho não diluído, como nossos primeiros irmãos viveram. Assim eu abençoo o Senhor que me permitiu não só trazer seu povo de volta à verdade, mas também condenar aqueles que estavam confortáveis no falso evangelho e fingiram ser ignorantes, para que seja cumprida a profecia do Senhor em Malaquias 3:18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora que você teve ensinamentos suficientes para se tornar filhos de Deus baseados nessa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, posso sem muita reserva despertar seu espírito para o combate espiritual em que todos estamos engajados. O que é o combate espiritual? O combate espiritual é a vida que nós, filhos de Deus, salvos pela graça e cobertos pelo maravilhoso sangue de Jesus Cristo, o único verdadeiro Senhor, somos chamados a viver neste mundo estrangeiro, no meio dos lobos, serpentes e escorpiões, que representam Satanás e todos os seus agentes. O combate espiritual não é, portanto, uma coisa em que o Filho de Deus pode escapar, nem é uma guerra que podemos evitar, fazendo, por exemplo, a paz com Satanás. Nunca pode fazer as pazes com Satanás. Satanás não é o Deus da paz, ele é o Deus da guerra. Satanás perdeu o céu, o inferno está reservado para ele. Sua única missão agora é trazer todos, se não o maior número de pessoas com ele para o inferno. Ele não tem nada a perder nesta combate, mas tudo a ganhar, e ele não tem mais nada para fazer, enquanto espera pelo dia em que o Senhor vai enviá-lo no lago de fogo, que queima e nunca será extinto. Saiba então que todo filho de Deus está, quer queira ou não, envolvido neste combate. Isso significa que se você lutar contra Satanás, ele vai lutar contra você, e se você não lutar contra Satanás, ele vai lutar contra você. Portanto, que você lutem ou não, você está sendo combatido. O que fazer, portanto? Equipar-se para o combate e comprometer-se a combater. E eu acredito que todos os primeiros ensinamentos que vos dei são suficientes para vos equipar para combater Satanás e serem vencedores, porque esses ensinamentos despertaram seu espírito em relação à apostasia e à sedução dos últimos dias, e o trouxeram-vos de volta à doutrina de Cristo, que é a verdade, isto é, a Bíblia como ela foi escrita e selada pelo Espírito Santo. Porque o único terreno seguro para se levantar e combater com sucesso Satanás, é a verdade. Neste ensinamento, eu verei com você como se proteger contra os ataques de Satanás e seus agentes, e como evitar ser cada vez vítima de suas flechas, e esse nível de combate envolve todo mundo. Também veremos como combater vitorioso no campo inimigo, e é isso que escolho chamar de verdadeiro combate espiritual. Lembre-se, amado, não é por acaso que este ensinamento sobre o combate espiritual vem por último. A razão pela qual este ensinamento vem depois de outros, é que o verdadeiro combate espiritual não é reservado para os pagãos, nem para os cristãos que ainda vivem na ignorância, nem para aqueles que se sentem à vontade no falso evangelho, pois Satanás é um mais sério adversário do que se pensa. Satanás é um inimigo temível, um adversário forte o suficiente. Quando o enfrentamos, a nossa força é a verdade. O verdadeiro combate espiritual não deve ser tomada de ânimo leve, e em nenhum caso deve ser apanágio dos novos convertidos. O verdadeiro combate espiritual é para aqueles que estão fundados na rocha, para aqueles que têm Jesus Cristo, e que o têm verdadeiramente. O verdadeiro combate é por aqueles que vivem na verdade. É por esta razão que o Senhor escolheu nos dar, antes de tudo, os ensinamentos que deveriam nos tirar da religião e da falsa doutrina. Para Satanás nos atacar com sucesso, ele deve muitas vezes encontrar alguma falha em nossa vida espiritual, isto é, em nossa caminhada com Deus. Então ele está constantemente à procura de defeitos. E quando ele não encontrá-lo, ele faz todos os esforços para criá-los, tendendo-nos todas as armadilhas possíveis. Satanás, que conhece a palavra de Deus, sabe que, enquanto não violarmos a lei de Deus, será muito difícil para ele nos alcançar. Ao fazê-lo, ele organiza todo o seu exército para projetar centenas de milhares de encantamentos contra nós todos os dias, com o objetivo de nos levar ao pecado ou nas alguns erros, de modo que algumas falhas sejam abertas a eles em nossas vidas.
São estas falhas que os servem como acesso às nossas vidas, que geralmente chamamos de portas abertas.